No mundo de hoje, onde o sexo está banalizado, as pessoas se conhecem agora e saem, o casamento é uma instituição que cada vez mais está dando errado, muita gente se separando, principalmente vindo de pessoas que são cristãs. Muitos maridos fora da igreja, a mulher de joelho na igreja, ou vice-versa, e é que está acabando o casamento. Hoje nós vamos falar sobre isso. Qual é a postura da mulher cristã diante do marido que não acredita na palavra de Deus? Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Palavra Lida. É um lugar onde a gente vem bater o nosso papinho, foi informal, da leitura da palavra de Deus e aprender um pouquinho mais do nosso Senhor. Exaltado seja nosso Deus. Bom, nós estamos dando continuidade à primeira carta de Pedro. Hoje vamos começar o capítulo 3, né? Vamos ler dos versículos de 1 a 6, onde Pedro direciona esse trecho às mulheres que são casadas, cujos maridos não professam da mesma fé, ou seja, não creem na palavra de Deus, tá? Então, não esqueçam de pegar a Bíblia para acompanhar. Vamos lá, vamos ao que interessa. Eu vou ler na versão King James, ok? Bom, vamos lá. Capítulo 3, versículos de 1 a 6. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento da sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, os que vos tornas belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante o espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor, dela sois filhas, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Vamos parar por aí. Caramba, que trecho maravilhoso também, né? Como é que Pedro se preocupava com essas irmãs? Como é que Pedro se preocupava, o apóstolo Pedro se preocupava com aquela comunidade que estava dispersa naquela região, na Turquia, né? Porque hoje é a Turquia, que é a Ásia Menor, como foi dito lá no primeiro vídeo. Como ele se preocupava com a vida espiritual dessas pessoas que estavam ali vivendo no meio de pessoas que não eram cristãs, muito fáceis de ser corrompidas pelo mundo, né? Eu imagino aqui mulheres que eram casadas e que o marido simplesmente foi corrompido pelo mundo e não quer mais saber da palavra de Deus, né? Porque andar segundo a vontade de Deus é difícil. O próprio Pedro mesmo na carta, ele vai lá, ele no capítulo 1, ele nos versículos de 13 a 16, ele nos convida a ter uma vida santa, a deixar as coisas do mundo, a sermos exemplo, né? Ele fala lá no início do capítulo 1 que a fé ela é muito mais preciosa do que o ouro, porque a fé ela está ali, ela não se desgasta, ela não se acaba, e o ouro se corrói, né? Então, assim,
ele é difícil, né? É muito mais fácil se nós não estivermos fortalecidos com os nossos irmãos, da gente ser tragado pelas paixões do mundo, né? E o próprio Pedro fala para a gente se despojar disso, das coisas desse mundo, as coisas que nos afastam de Deus. Ele fala que o crescimento vem da palavra, né? No capítulo 2, né, aqui lá no capítulo 2, no início do capítulo 2, dos versos 6 a 8, ele fala que Jesus é o divisor de águas, né? Existem dois caminhos. O caminho de quem acredita na palavra de Deus, e Jesus passa a ser aquela pedra preciosa, a pedra fundamental, a pedra angular, lembra? Onde se edifica uma vida espiritual em cima disso, Jesus Cristo, né? Ele é a nossa base, Ele é o nosso fundamento. Mas existe também aquele outro que não acredita na palavra de Deus. E aí Jesus passa a ser uma pedra de tropeço, onde a pessoa tropeça, cai espiritualmente e vive uma vida ali morta, né? Uma pedra morta. Ele fala em pedra viva e pedra morta, né? Então, é isso. O acreditar na palavra de Deus é um divisor de águas. É o que diferencia, é a linha limítrofe entre uma vida espiritual e uma morte espiritual, né? Então, assim, eu fico imaginando um casamento onde cada um estão em lados diferentes, né, nessa divisão de águas, no crer na palavra de Deus, né? Porque o casamento, o que é um casamento? O casamento é os dois estarem na mesma direção, na mesma missão, debaixo da mesma visão, né? O propósito de um casamento é ter uma qualidade de vida, um casamento ter filhos, ter um lar, estar debaixo do mesmo Senhor, né? Que é o nosso Deus. Então, assim, ter paz, ter amor, ter companheirismo, cumplicidade, isso é um casamento para mim. Então, quando os dois não estão na mesma missão, aí começa a dar problema. Então, imagino lá, mulheres casadas, Pedro se preocupou com isso, né? Que estão vivendo isso, esse dilema de visões diferentes. Ela dentro da palavra de Deus e o marido lá descrente, né? Ou ainda a mulher que teve que se casar, porque eles foram para lá as pessoas não acreditavam na palavra de Deus, eram incrédulos, e uma mulher solteira tendo que se casar com um rapaz que não fosse crente. Então, assim, como é que é isso, né? A gente ama, isso acontece muito hoje, né? Uma mulher ama, uma mulher crente, ela ama um cara e o cara não é crente. E aí se casam. E aí, como é que é a conduta dela em relação a isso? Então essa carta, ela é direcionada justamente a essas mulheres, né? Então ele fala assim, da mesma maneira, esposas... Bom, primeiro está falando de esposa e marido, então cabe a um casamento, não para qualquer relação, essas relações abertas que tem hoje, né? De morar junto, de namoro, namorida, né? Que fala hoje em dia, né? Não é casamento, é casamento, é algo sério. Casamento é de Deus, né? Deus uniu o homem e a mulher para ser um casal e viu que era bom. Então, da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido. Caramba. Aí ele está dando um procedimento, né? Como é que a mulher deve proceder? Submissão, sujeição. Hoje, isso é um problema que é uma palavra que pode dar até problema. Porque a gente vive aí ouvindo sobre feminismo, que a mulher tem os mesmos direitos do que o homem. Tem outras até que você acha que tem mais direito que o homem. A gente vê uma briga aí no feminismo. Até muitas mulheres, amigas minhas, umas são a favor ao feminismo, outras são contra o feminismo. Então o que a Bíblia diz? Né? A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido.
Ah, mas o que é ser submissa? Ser escrava? Não, já falamos sobre isso. Submissa, debaixo da mesma missão, debaixo da mesma visão, os dois no mesmo propósito. E ela sabendo que ele é o líder de uma família. O homem é o líder da família. É assim que Deus criou, é assim que a Bíblia diz. Então, ser submissa para o marido, mas te dá o porquê, né? Com o propósito de que, se alguns dele ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento. Então, assim, essa submissão da mulher ao marido, como nós devemos nos submeter a Deus, né? Como nós devemos nos submeter às autoridades, né? Você lembra lá que nos versículos do capítulo 2 mesmo, do 11 em diante, ele começa a traçar o código de conduta. Né? No 11 e 12 ele fala da nossa conduta pessoal, né? Que nós somos cartas de Deus. As pessoas que não são crentes, que não creem em Jesus Cristo, eles vão passar a crer ou a glorificar o nome do Senhor pelaquilo que ele vê em você. Nós somos um exemplo, né? Então, assim, ele começa a traçar o código de conduta social, né? Lá no 13, do 13 ao 17, ele fala desse código de conduta aos nossos governantes. Beleza? Então, assim, ele fala lá sobre submissão. Devemos ser submissos aos nossos governantes. O que é submissão? Respeito e honra. Né? Não é escravidão, não é subserviência. É respeito e honra. Né? Deus botou ele ali para ser nosso governante, para ser nossa liderança, e temos que respeitar. É simples assim. Aí depois ele lá no 18, no 25, ele traz essa submissão, né? Para relação ao escravo e seu senhor, ao empregado e o seu empregador, o seu patrão, né? Como nós devemos a submissão também. Então, assim, aqui nesse trecho da carta, Pedro continua tratando dessa submissão, e agora da mulher em relação ao seu marido, né? E qual o propósito disso? Ganhar esse marido para Jesus Cristo, mostrar para ele o amor de Deus, né? Ela é a carta que ele está lendo. A esposa é a carta que o marido está lendo, né? Então, assim, muitas mulheres, quando estão nessa situação, começam a reclamar e querem pregar para o cara em casa. Pô, vamos para a igreja, e começa a brigar. Gente, não adianta. Se o cara não está disposto a ouvir o Evangelho, se o cara não está disposto a crer em Jesus Cristo, na palavra de Deus, não vai ser por força que vai conseguir, né? Ore a Deus e tenha sabedoria. A mulher pode mudar esse quadro, sim. E ele está dizendo aqui como é que ela muda o quadro. Pelo procedimento da sua esposa. O procedimento dela, a conduta dela, o comportamento dela é que pode mudar esse quadro. O marido, ele se converte, ele começa a conhecer o amor, esse Cristo, esse Deus maravilhoso, através do comportamento. É pelo que ela é com ele e não pelo que ela fala. Então não adianta ficar brigando, falando com o marido. Ora a Deus e segue em frente, faz a parte dela, né? Tem um provérbio 14:1, que ele fala assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Então, a mulher que edifica um casamento, a mulher que apesar do homem ser a liderança do casamento, o esteio, a coluna do casamento é a mulher, né? Ela tem esse poder de manter esse casamento de uma maneira saudável, através da sua postura. E ele ensina isso aqui. Lá ele fala assim, no versículo 2, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Está aí, ponto. Ensinou, Pedro ensinou a ela como é que faz isso. Meu marido não acredita na palavra, em vez de eu ficar falando no ouvido dele, pregando para ele, que não vai adiantar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um comportamento adequado, o comportamento que Cristo quer que eu tenha, né? Aquele comportamento que eu seja honesta e respeitosa. Honestidade significa decência,
moral irrepreensível, né? Lidar com pureza. É o que eu te falei, nós somos cartas do reino de Deus nessa terra para as pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Né? O que ele está lendo em você? O que teu marido lê em você? Né? E respeito. Respeito é a premissa, é o que principia qualquer relação. Seja de marido para esposa, de esposa para marido, seja de pai para filho, de filho para pai, e seja entre amigos. Se não tiver respeito, não tem nada. Então, respeito é a base. Então, assim, a mulher, nessa situação, uma mulher casada com um marido que não acredita na palavra de Deus, primeira coisa, seja respeitosa e seja honesta. Respeite a autoridade do seu marido, respeite a liderança dele. Ah, é difícil? É. Você está em casa indo para a igreja o tempo todo, orando, jejuando, e o cara está na rua, o cara chega e faz o que quer. Não. É se mostrar comportamento para ele. No teu comportamento ele vai te olhar. No comportamento você vai tocar o coração dele. A Bíblia está dizendo isso. Ele vai se converter, né? Seja respeitosa e honesta, né? Portanto, continuando, portanto, o que vos torna belas e admiráveis não deve ser os efeitos exteriores, como as tranças do cabelo, finas joias de ouro ou luxo dos vestidos. Hoje a gente vive, a mulher acha que a beleza dela é uma beleza exterior, né? É uma busca pela beleza exterior, chega a ser até um narcisismo, né? A mulher vive, e o homem também, na verdade, né? Mas a mulher, assim, essa vaidade da aparência pessoal, tantas mulheres aí por causa disso, nós temos visto aí ter morrido por fazer essas operações estéticas, cirurgias de estéticas aí, né? Para aumentar as partes do corpo, tal, para ter aquele corpo perfeito. E Deus fala que a beleza não está aí, a beleza está dentro. A beleza está dentro, gente. Imagina aí, um exemplo assim que eu até que gosto de dar. Imagina um quadro valioso, um quadro de Monet, um quadro de Picasso, né, que vale aí milhões, não sei lá quanto, não tenho nem ideia. Se eu colocar lá uma moldura de caixinha de feira, pode até desvalorizar um pouquinho esse valor. Mas o valor está na moldura? Não. Se eu tirar a moldura e botar outra moldura, sabe? O valor não está na moldura, o valor está na obra, né? E você é essa obra. Você é a obra-prima assinada pelo próprio Deus. A sua beleza exterior nada mais é do que essa moldura. A moldura que Deus escolheu para essa obra-prima. É a moldura perfeita para a beleza interior que você é. Aleluia. Você é essa obra-prima de Deus. Mesmo quando você estiver se sentindo mal, meu marido está me largando, meu marido está me deixando, meu marido prefere ficar na rua, e eu estou aqui. Pense assim, gente, eu sou obra de Deus, obra-prima, a obra-prima de Deus, que o próprio Deus fez, que o próprio Deus assinou, e tem orgulho e te ama por isso, né? Olha o quanto você é, se valoriza, se dê valor ao teu casamento, seja submissa por Cristo, por Deus. Não pense nos homens, pense em Deus. Por Deus serei submissa ao meu marido, porque eu quero restaurar meu casamento, porque eu sou obra-prima do Senhor. Né? Para isso só basta ser honesta e respeitosa. Ponto. E dando continuidade. Pelo contrário, né? Então estou dizendo que a beleza, ela não está fora, não está nos vestidos, não está nas joias, né? Não está nos cabelos. Pelo contrário, está onde? Esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, né? A beleza, ela se acaba, a idade chega, as marcas do tempo começam a aparecer, das emoções, daquilo que vivenciamos, né? A gente, ao longo da vida, a gente vivencia vários sentimentos que deixam marcas na gente, né? De dor, né? De desesperança, de cansaço, né? De descrédito.
Então assim, essas marcas ficam na gente, aparecem no nosso corpo, as rugas começam a aparecer, os pezinhos de galinha começam a aparecer, né? Então, mas a beleza interior não, né? A obra de Deus, ela está ali, ela não se acaba. Foi o próprio Deus que fez, e tudo que Deus faz é bom, né? Deus é maravilhoso o tempo todo Deus é bom. Então, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato. Está aí, ó. A beleza da mulher está dentro dela, na amabilidade, em ela ser amável e ser gentil, né? Ser cordata, né? Cordialidade. Então é isso, é gentileza, é amor, dá amor. Lembra, lá atrás mesmo no capítulo 1, de 13 a 16, quando Pedro nos convida a ter uma santidade, ele fala assim, ele fala que a gente deve dar amor, mesmo para aquelas pessoas que a gente julga que não merece. É amor, né? O amor é que transforma, o amor é que muda qualquer situação, né? Então, continuando aqui, versículo 5. Porquanto na antiguidade era desse modo, né? Desse modo, que modo? O modo da mulher ser linda, né? Linda pela essência dela, né? Sendo amável e cordata. Era desse modo que as santas mulheres, olha como é que a Bíblia chama essas mulheres de santas, que maravilha. Que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu marido, né? Então, não é no grito que se ganha, não é no afrontamento que se ganha, né? É no amor, é no amor, é no ceder, é no dar, é no se dar, é no se abnegar, tirar o ego, deixar o ego de lado, né? Olhar primeiro para Deus e depois para o teu casamento como uma dádiva, um presente de Deus, uma bênção de Deus para a tua vida, né? É um tesouro que você tem que guardar, né? Então vale a pena essa submissão ao seu marido, esse respeito, essa honra ao seu marido, né? Não falando, se calando e agindo com amor, agindo como exemplo, né? Lembra da carta que você é, só nunca esqueça disso. Onde você estiver, alguém está te lendo. Alguém está lendo em você o Jesus que existe em você. E para terminar a última parte, o versículo 6, ele fala como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela suas filhas, se praticares o bem, sem qualquer espécie de receio. Aí ele usa aí como um exemplo que deu certo, né? Ele usa o exemplo de Sara, porque Sara era esposa de Abraão. E Abraão, ele é considerado o pai de todos aqueles que creem, né? Olha só, essa parte da carta, Pedro está escrevendo para mulheres cujos maridos não creem, né? E ele bota, para finalizar essa parte, ele coloca Sara como exemplo de esposa do marido que é o pai daqueles que creem. Quer dizer, é o exemplo a ser seguido, né? Lá em Romanos 4,16, vou até ler aqui, está escrito aqui, portanto, é pela fé, para que seja, segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, né? Tudo está dizendo que Abraão, ele é o pai de todos aqueles que creem. Está aí. E tudo que serve para ele, serve para a gente, né? Então ela está dizendo, ela dá Sara como esse exemplo, né? Assim como Sara obedecia a Abraão e o chamava Senhor. A maneira dela se submeter, a submissão dela, a sujeição dela ao marido, ela chama de Senhor, é maneira carinhosa. Ah, eu sou obrigado a chamar o marido de Senhor? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é a maneira é um tratamento com ele, né? Pode ser amor, amorzinho, pode ser, sei lá, tem casais aí que tem cada um apelidos carinhosos,
do tratamento dela para ele, dele para ela. O que importa é que esse tratamento ele traduza o sentimento de amor e de respeito, de reverência, de submissão, de sujeição. É isso, tá bom? Bom, vamos ficar por aqui, que eu desejo a você que você tenha um dia maravilhoso, né? O conhecimento, só através do conhecimento, da meditação, que a gente pode se tornar pessoas melhores. E tá aí, Pedro, dando mais um código de conduta para as esposas. Você que é esposa, que está passando por esse momento, olha a Deus, né? Olha para o teu comportamento. Você tem o poder de mudar a sua história no teu casamento. Só depende de você. Pedro está dando a dica aí, tá bom? Que vocês tenham um casamento abençoado, uma vida abençoada, em nome do nosso Senhor Jesus. Um beijo.